Essa é a característica desse cara. Aqui nós temos um solo trabalhado, então fizemos a correção do pH e entramos com apenas esterco de frango, de galinha, de aves. Entramos aqui. Não entramos com nenhum tipo de adubo. E o que a gente mais faz aqui para combater o inso? Se ele compete com outros insos. Olá, amigos, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho das vantagens e desvantagens do curumim. O que a gente já sabe, o que a gente já pesquisou e esse cara aqui continua me impressionando. Vamos começar falando das desvantagens. As desvantagens que eu venho tendo perguntas, qual é a desvantagem? Para mim são três. Ele é um capim que não aguenta muito bem o solo encharcado, então ele não deve ser plantado onde não tem muita boa drenagem, né? Então onde fica aí água empoçada, onde o solo é muito úmido, não se dá bem não. Ele não gosta de concorrer com a braquiária, então se tem braquiária aqui e ela consegue passar por ele, ela vai competir com ele e vai dar problema. Então ele tem que ser bem cuidado no começo, para ele abafar o inso. Então ele começou aqui, ele já fechou. Daqui para frente, não tem mais capim que consiga passar por ele, porque aqui o gado vem, come, vai deixar 50, então já está tapado igual. E aí vai subir de novo. Nós estamos aqui, ó, com altura de quase 1 metro. Aqui já está no momento de entrar com o gado aqui para comer. Por que não entrou ainda com 80, que seria o ideal? Não entrou porque a gente ainda vai estar tirando mudas daqui. Nós estamos plantando lá uma outra área lá atrás e ainda estamos tirando muda. Então tem aqui bastante muda aqui no meio. Nós vamos primeiro tirar tudo que dá de muda, depois nós vamos entrar com eles aqui. E a terceira e última desvantagem que eu considero que eu já tenho noção é o ataque da cigarinha. Então regiões que tem um ataque intenso de cigarinha, não planta. Você vai sofrer muito para conseguir combater a cigarinha. A cigarinha é que nem o inso. Você combate aqui, o vizinho não combate lá e vem. E a cigarinha é pior, na verdade, porque você não consegue tratar ela em área grande, você vai tratar ela na tua área, na tua propriedade. E as outras todas. Então a cigarinha é algo muito complexo, né? Então eu diria assim, tem problema com a cigarinha? Não investe aqui porque ele é suscetível a isso. Então essa seria a última que eu considero as 3 piores desvantagens. O resto é tudo fichinha, a gente trata tranquilamente, resolve e basta uma boa vontade. Outra pergunta, quantas vacas por hectare nesse capim aqui? Primeiramente, depende do seu solo, né? Depende de quanto que você vai ter de resposta dele. Esse aqui é um capim adubado, é um capim, um solo mediamente tratado. Não é o melhor tratamento que a gente teve aqui, porque esse solo aqui não deu tempo de fazer tudo. Então ele ainda está em recomposição. É um solo que ele foi escavado no passado, então ele está sendo recomposto. Porque toda vez que você mexe no solo, você está tirando o solo de cima e você está deixando o subsolo aparente. Então o subsolo não tem a mesma qualidade, você tem que recompor. Aqui é uma escavação, tinha a plantação de eucalipto, arrancamos os eucaliptos todos, então você tira uma parte do solo, movimenta muito ele, acaba que você perde um pouco da qualidade. Estamos recuperando. Então eu diria que você vai trabalhar numa média de 6 vacas por hectare. 6 vacas por hectare, pensando só nele. Essas vacas vão trabalhar só no curumim, que não é uma coisa certa. Bom é você ter outros cultivares. Eu sempre faço a lei dos 10. 10 alimentos diferentes para o teu animal. Dificilmente alguém cumpre 10 alimentos, mas é o ideal. Então, quanto mais você tem alimentos, melhor. Tem uma área, por exemplo, com Tifton, tem uma área ali com uma braquiária, tem outras áreas de pastejo para ter outras opções para o animal. Isso é muito bom. Entra também com outro volumoso, por exemplo, uma silagem de capiaçu enriquecido com milho, com farelo de soja ou do próprio silagem de milho. Tem que ter essas condições, 6 vacas por hectare, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Se você está em mais alimentos, você consegue também aumentar um pouquinho aí para 7 até 8 vacas, para 1 hectare de curumim. Detalhe, essas vacas podem ser de leite de até uma média produção, quase alta produção de leite. Por quê? Porque ele é um alimento completo. Então vamos para as vantagens que eu considero aqui as mais importantes. Ele tem um perfilamento muito bom, igual o capiaçu, assim, ele perfila muito bem. Eu diria até mais, perfila mais que o capiaçu. Depois nós vamos ver ali uma plantação, um pedacinho que nós plantamos há 24 dias. Ele cresce rápido, bastante rápido, e ele tem essa característica, eu já falei em outro vídeo, de bastante folha. Aqui é uma rebrota adensada, não vou conseguir mostrar para vocês exatamente. Deixa eu ver se eu consigo aqui um exemplar aqui que pode traduzir isso. O nosso curumim aqui está saindo do inverno, né? Então ele saindo do inverno, ele não tem o perfilamento normal, né? Se vocês vão ver a imagem que vai aparecer para vocês em outro momento, aquela imagem ela é de outro vídeo. Então vocês veem que agora ele não está no melhor momento dele, as folhas estão espaçadas. E enquanto que quando ele está no momento bom, a folha está bem fechadinha, muita folha. Por quê? Porque isso aqui é uma rebrota natural, sem haver o gado entrando, é uma rebrota passando pelo inverno. Observe ali aqui do lado, aqui, ó, ainda tem alguns resquícios dizendo que o inverno passou por aqui.
né? Ali, ó, nós temos ali flor ainda, ou pendão, para quem chama de pendão, mas é a flor e a semente dele. Não dá para plantar semente, hein? Tem vídeo no canal, já estou explicando sobre capiaçu e curumim, semente é fria, hein? Cuidado! Vantagem que eu considero muito importante para você entender que ele aguenta bem a seca, né? Então ele consegue lidar bem com a situação de falta de água, escassez de água. Então, assim como o capiaçu, né, ele suporta então a falta de água e ele serve bem na região norte. E aqui na região sul? Na região sul nós temos o capim hoje conhecido que mais resiste ao frio. Então nós temos uma vantagem do capiaçu, mas aqui também temos uma vantagem de dois cultivares que aguentam bem o frio. Tanto que aqui na propriedade não chegou a, vamos dizer, a gear, uma geadinha esse ano não teve muito inverno. O capim elefante, o precursor, o antigo, natural, esse queimou da geada. E aqui nem sentiu, o capiaçu não sentiu, eles só pendoaram, né? Aqui tem ainda um pendão ainda, como eu mostrei antes, eles pendoaram porque é uma situação de estresse e ele vai botar semente para querer, né? E brotou bastante. Então nós temos aqui agora uma brotação nova, que ela é agora do calor, mas nós temos bastante aqui no meio, brotação e parte mais antiga, por isso que nós vamos tirar aqui mudas. Produtividade desse capim aqui. Esse capim aqui nós temos uma coisa muito parecida, mas ao mesmo tempo muito superior. Veja bem, o capiaçu, 50 toneladas de matéria seca, não é verde, não é ele assim, seca por hectare. Então se nós temos 50 toneladas de matéria seca ano por hectare do capiaçu, e aqui nós temos 30 toneladas de matéria seca ano. No primeiro olhar, a gente pensa, bom, vai perder 20 toneladas e vai plantar então capiaçu que dá mais? Veja bem, vamos à segunda parte, elemento de qualidade. Aqui, embora eu só tenho 30 toneladas, eu tenho 30 toneladas de muito mais qualidade que fala por si só. De 7 a 8% de proteína do capiaçu, aqui eu vou até 20, 18 a 20. De 45 a 50 de NDT, de energia do capiaçu, aqui eu tenho 70. Ou seja, para vaca leiteira, para engorda eu tenho o alimento perfeito. Para engorda eu tenho até proteína demais, sobrando aqui. Tenho até sobra de proteína. Agora para uma vaca leiteira, chegando numa alta produção, de média a média alta, eu já tenho aqui um alimento completo. Outra pergunta pertinente, quantas mudas por hectare? Gente, o número impressiona, ele é bastante, né? Se você usar um espaçamento de 50 a 50, você vai precisar de 40 mil mudas. Eu acho que eu fiz um cálculo aqui, eu acho que é isso. E se você usar um espaçamento de 80, você vai dar 15.625 mudas. É bastante muda. Só que o que acontece? Só tem uma vantagem, o espaçamento desse capim aqui entre gema é bem pertinho uma da outra, então dá muita muda. O ideal então é você fazer primeiro um mudeiro, desenvolve primeiro uma capineira para mudas e depois você vai plantar um espaço grande. É o que a gente fez aqui. A partir daqui a gente vai plantar vários lotes então para nós fazer os nossos piquetes de revezamento, né? Rotativo. Então lá em cima já estamos plantando, já vamos lá terminar o vídeo lá para mostrar para vocês como é que é. Então seria isso, 40 mil mudas no hectare no 50-50. E qual você usa, 50 ou 80? Depende. O 50-50 vai fazer um mais adensado, precisa mais energia para ele. Mais adubo ou mais esterco. Se você pode, prefira esterco, que é mais barato e você vai gastar menos. O animal ele vai entrar aqui, ele vai quebrar um pouquinho mais, mas ele se recupera, não há problema algum. Depois que ele já tem uma certa idade, ele vai criar uma resistência na parte de baixo, e o animal entra aqui, ó, ele vai comendo só por cima. E vai baixar isso aqui de 80 para 50 centímetros, você tirou o animal. É um dia, 2 dias, faça piquete pequeno, para que o animal fique um dia só aqui, ou no máximo 2. A gente ali trabalha assim, nós pegamos e botamos o fio de choque aqui, o animal vai comer o pedacinho aqui que ele comeu aqui até o fio de choque, botamos mais 1 metro para frente, a gente vai levando para frente. Então ele não pisoteia muito, é assim que a gente trabalha. Então o que acontece? Ele vai te dar uma grande vantagem com 50-50 se você tem animais de pequeno porte. Tu tem um animal mais bruto, um animal que é de grande porte e é bruto, vai no 80-80, que o animal daí consegue caminhar mais aqui no meio e vai quebrar menos. Então essa é a primeira característica. E a outra característica falada anteriormente, então, é a questão de alimentação para ele. Para ele te entregar folha de monte, você precisa entregar alimento para ele. Afinal de contas, ele precisa se alimentar de adubo ou de esterco. Mas vamos dar uma espiada lá como é que é o desenvolvimento dele. E quando eu falo que esse capim para gado de leite é ideal, não é só por mim, gente. Olha aqui, ó. O pesquisador da Embrapa, Paulino Andrade, que pesquisou o capim, que desenvolveu uma parte da pesquisa, diz o seguinte: de acordo com ele, o capim elefante anão curumim é o mais recomendado para o gado leiteiro. Está aqui. A cultivar se destaca por apresentar alto potencial de produção de foragem com excelentes
características nutricionais, o que possibilita ao produtor de leite intensificar a produção animal com menor uso de concentrado. Qual é a ideia que eu passo para vocês, que é o nosso projeto aqui? É fazer vocês gastar menos no concentrado. Então nós vamos ter que sempre trabalhar esse assunto. E não é só eu que digo. Então, gente, fica a dica. Outra coisa importante, aqui nós temos um plantio de 24 dias. 24 dias. Olha o perfilamento, ó, o pezinho fraco. Por quê? Porque choveu muito, lavou o adubo dele. Tá? Então em alguns lugares nós temos algumas manchas onde a água levou o adubo. Mas olha só. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 perfilhos em 24 dias. Então ele tem uma massa de folhas muito grande. Vamos ver aqui se conseguimos pegar um aqui. Não tem altura ainda, para vocês entenderem um pouco, tá? Vou pegar aqui um qualquer aqui. Então, ó, ele começa com as folhas lá de baixo e vem até em cima. Então ele produz muita folha. Essa é a característica desse cara. Aqui nós temos um solo trabalhado, então fizemos a correção do pH e entramos com apenas esterco de frango, de galinha, de aves. Entramos aqui. Não entramos com nenhum tipo de adubo. E o que a gente mais faz aqui para combater o inso? Se ele compete com outros insos, a gente plantou aveia. Porque a aveia não compete muito com ele e ela vai começar a abafar. E quando o gado vier, a aveia já está altinha. Então eles vão comer 2 tipos de alimento no mesmo lugar. Plantio consorciado. É muito interessante. As pessoas me pedem se pode ou não pode. Sempre que você puder, faça. Vai ter alguns casos onde um abafa o outro, há concorrência, aí não. Então aqui nós temos aveia de verão, nós estamos no verão agora, que é o capim sudão, o nome dele. E esse é o trabalho que a gente faz. Então aqui, ó, ele vem vindo, está quase da altura daqui. E temos alguns lugares aqui que nós temos também, foi plantado por engano, aqui tem um aqui. O trigo saraceno. Então aqui, ó, tem um, aqui na frente tem outro aqui, ó. É uns pés isolados. Só que esse aqui não é muito apropriado, nesse caso aqui. Por quê? Porque ele abafa demais. E ele tá vendo? Esse aqui ele vai crescer mais rápido que ele. Ele vai vindo mais rápido. Então vai concorrer. Esse cara aqui cresce muito. Vai ter vídeo no canal desse cara aqui, vocês vão conhecer um pouquinho melhor ele. Ótima aposta também para quem puder plantar ele, junto com milho, com várias coisas. Mas aqui nesse caso não. Aqui nós vamos de aveia. Então, gente, como eu dizia antes, tu tem que alimentar ele, ó, ele está alimentado. Não precisa muito dinheiro para alimentar. Apenas o que o teu gado bota fora, o que ele excreta, que ele está tirando do corpo dele, é o suficiente. Se você não tem que chega, compra do vizinho porque é barato. Não vai gastar um monte em adubo. E mantém ele sem muito inso, para ele não concorrer. E muitas vezes você tem um aliado que é plantar, no lugar do inso, você planta alguém que abafe o inso. E agora, quando ele crescer um pouquinho, vai ficar que nem lá atrás. Ele vai abafar, nada mais cresce aqui. Então na próxima já não consigo mais plantar aveia. Aveia eu vou plantar uma vez só aqui no meio. Já no milho a gente pode plantar consórcios de culturas muitas vezes. Então depende do que você vai plantar. Plantio aqui foi um plantio de 80-50, tá? Então ele tem 50 entre pés e 80 entre linhas. Tá? Esse é o plantio que nós fizemos aqui. Gado vai entrar aqui, logo, está na faixa de 50, ó, 50 centímetros. Quando chegar a 80, mais ou menos aqui, o gado vai entrar já nele aqui, já vai estar a aveia altinha, vai comer os 2 alimentos. Certo, gente? Curumim é ótimo, maravilhoso. Tem mais pergunta? Manda para mim, eu respondo para você. Esse é o compromisso do Ricardo e também da nossa empresa Silari, que traz o melhor para você.